Em um universo dominado por alienígenas imbatíveis que utilizam tecnologia incrivelmente avançada e manipulam buracos negros à vontade, capazes de destruir galáxias inteiras, uma criança órfã embarca em uma jornada perigosa para encontrar sua mãe. A história se torna ainda mais interessante quando algumas pessoas armadas estão em um prédio e começam a escanear toda a área ao redor delas. Uma delas percebe algo se movendo, todos apontam suas armas para frente, quando ligam suas lanternas, lá está uma criança com inúmeras cicatrizes pelo corpo. Ela tenta desesperadamente fugir, mas eles a capturam com uma rede. Após algum tempo, a criança abre os olhos e se encontra deitada em uma cama. A luz intensa do sol estava cegando, e o local era um abrigo para crianças. Enquanto tenta se levantar lentamente, a criança percebe que aquele lugar é muito estranho devido ao chão liso, roupas novas e refeições que chegam pontualmente. A criança passou a maior parte do tempo na colina, e quando algumas crianças o encontraram sozinho, tentaram puxá-lo para brincar com elas. Como um animal, ele se agachou e gritou alto, assustando todas as outras crianças. De repente, ele viu uma borboleta perto de sua cabeça e começou a brincar com ela. Uma mulher de cabelo vermelho o observava de uma janela e perguntou a uma garota se a criança era incapaz de falar. A garota negou, explicando que ele simplesmente ainda não aprendeu, e que a equipe de resgate mencionou que ele provavelmente cresceu com animais. Quando ela disse que era literalmente como um animal, a outra garota olhou confusa. A mulher de cabelo vermelho riu, comentando que os mais jovens podem não saber disso, e que é compreensível. Ela acrescentou que era de uma história antiga antes de ele chegar. Uma campainha começou a tocar no telhado de uma casa e todas as crianças começaram a se reunir perto de uma jovem. Mori começou a observar curiosamente, enquanto a garota começava a entregar algumas cartas para as crianças. De repente, ele ouviu uma voz dizendo-lhe que era uma carta. Uma pequena garota de cabelo vermelho explicou que ela foi enviada por um patrocinador e que, às vezes, eles enviam presentes. Ela perguntou se ele não tinha um patrocinador, mas ele não respondeu. Ela começou a arrastá-lo com ela e acabaram enterrando no solo, enquanto discutiam sobre os adultos, decidindo que metade são bons e metade são maus. Enquanto comiam juntos, a garota falou sobre um enorme brinquedo que alguém havia recebido de um patrocinador e que não parava de se gabar disso. Eles estavam juntos quando ela mencionou que o patrocinador comprou suas roupas enquanto ela estudava. Ela lhe disse que Joe até conversou com seu patrocinador, e era realmente nojento. Depois, ela disse que não precisava de um patrocinador, porque sua mãe prometeu que viria buscá-la. Eles estavam escondidos sob uma mesa à noite, quando ela explicou que, depois de dormir por apenas 100 noites, sua mãe viria, e que 100 noites passariam num piscar de olhos. Então, ela disse tristemente que esperava que sua mãe chegasse logo. Enquanto ele ouvia suas queixas e aspirações, ele olhou para o céu noturno e piscou ao olhar para as estrelas. Parecia que as estrelas estavam passando rapidamente, mostrando um brinquedo alienígena para eles. Alguém disse que tinham vindo das regiões mais distantes do espaço. Um professor estava explicando para as crianças como todas elas se tornaram amigas. Uma criança com óculos disse que isso não era verdade. Uma delas perguntou por que o professor mentiria. Ele respondeu que era óbvio, porque eles achavam que eram apenas bebês. Então, ele colocou um grande livro à frente deles. Curioso, outra criança perguntou de onde ele o havia tirado. Ele respondeu que o pegou na sala do diretor. Folheando as páginas, começou a explicar que, há muito tempo, alienígenas chegaram à Terra, e os humanos lutaram de volta usando uma arma superpoderosa chamada H. Mas os alienígenas a comeram, e, no final, os humanos não tiveram escolha a não ser se render. Uma das crianças franziu a testa e perguntou por que os alienígenas comeriam uma arma. A criança com óculos deu de ombros e disse que era simples, eles estavam apenas com fome. A campainha da torre tocou mais uma vez e todas as crianças se reuniram ao redor de uma jovem que estava distribuindo cartas. Ela chamou o nome de Mori, nosso protagonista, e lhe entregou uma carta que havia acabado de chegar para ele. Ao segurar a carta nas mãos, ele a examinou de perto. A jovem lhe disse que agora ele tinha um patrocinador e perguntou se ele não estava feliz. De repente, ele ouviu o som de um balde batendo no chão e se virou para olhar, notando que a pequena garota de cabelo vermelho estava lá, com os olhos cheios de lágrimas. Depois disso, ela se sentou chorando sob uma mesa. Quando Mori chegou, ela disse para ele ir embora, e ele começou a andar pela sala. De repente, ele ouviu um estalo e se virou para ver o que era. Um biscoito quebrado estava no chão e Mori estava por perto, parecendo nervoso. Ela perguntou se essas eram as únicas coisas que ele prezava e, tristemente, pegou o biscoito. Ela escondeu o rosto e disse que, na verdade, já haviam se passado 100 noites, mas sua mãe ainda achava que ela não conseguia contar até 100. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela murmurava que estava sozinha agora. De repente, Mori se inclinou contra suas costas. Confusa, ela se virou, mas logo rompeu em um sorriso tranquilo. Ela de repente tira o biscoito e pergunta se pode realmente comê-lo, o que deixa Mori desconfortável. Ela então balança o biscoito no ar na frente de Mori, que começa a salivar, e ambos explodem em risadas, brincando debaixo da mesa. Então, ela percebe que ele é analfabeto, pega a carta dele e percebe que só diz olá. Confusa, ela vira a carta de cabeça para baixo para ver se há algo mais. Mori percebe algo caindo. Era uma flor cristalizada de um radiante azul impressionante. Ele fica surpreso ao ver algo assim.
Depois de um tempo, ele está segurando a mesma flor, enquanto todas as outras crianças ao seu redor dormem. Quando ele traz a flor perto do nariz e inspira seu aroma, ele fica hipnotizado pelo perfume. Logo depois, ele adormece pacificamente. O sino da torre tocou mais uma vez e uma garota chamou Mori animadamente, mostrando-lhe uma nova carta. Enquanto isso, a mulher de cabelo vermelho lhe entregava vários presentes, comentando que Mori era muito sortudo. Quando seus amigos chegaram, ficaram surpresos ao encontrar Mori sentado no meio de uma enorme pilha de presentes. A garota de cabelo vermelho começa a ler a carta dele, mas ela consiste em palavras básicas e ainda tem uma caligrafia desordenada, enquanto seus outros amigos inspecionavam avidamente os presentes. Havia uma boneca falante e um conjunto de lápis de cor. Eles se perguntavam quem era essa pessoa e por que estavam sendo tão generosos. Pensaram talvez que fossem incrivelmente ricos ou talvez tivessem algum motivo oculto. Os lápis vibrantes brilhavam intensamente, atraindo ainda mais a atenção de Mori. Justo quando ele estava prestes a comer rapidamente o impediram, quando a garota de cabelo vermelho lhe mostrou como usá-lo. A realização lhe atingiu como um raio e o tempo passou assim. O clima estava quente, então as crianças decidiram ajudar com a lavanderia. Empolgadas, elas arregaçaram as calças e começaram a lavar as roupas com seus pés pequeninos, algumas até transformando isso em um jogo divertido. Perplexa, a garota de cabelo vermelho se perguntava o que era tão fascinante, enquanto Mori pisava nas roupas e pequenas bolhas coloridas se formavam, deixando-o ainda mais empolgado, até que, de repente, ele escorregou e caiu no balde. Alguém chamou a garota de cabelo vermelho enquanto ela alertava Mori para não pisar tão forte. Nesse momento, ela se virou confusa e viu uma mulher correndo em sua direção, chamando-a pelo nome Radina. Tomada pela alegria, ela correu para a frente, derrubando acidentalmente o balde ao alcançar a mulher. Ela a abraçou, gritando mamãe. Radina abraçou sua mãe diante das outras crianças órfãs. Mori ficou lá, completamente surpreso, observando a cena se desenrolar diante dele. No dia seguinte, seus olhos estavam inchados de tanto chorar e ela disse a Mori para tomar cuidado. Ela o advertiu a não comer muito rápido ou ele teria indigestão. Então, entregou-lhe seus sapatos e uma pequena bolsa, dizendo suavemente para ele não andar descalço mais. De repente, ela começou a chorar novamente, ficando ainda mais encantadora, e rapidamente o abraçou. Através das lágrimas, disse a ele que ele absolutamente precisava ser feliz. Mori sorriu e a abraçou igualmente apertado. Depois de um tempo, Radina ficou de pé com sua mãe, despedindo-se das outras crianças órfãs. Entre elas, Mori observava tudo em silêncio. Então, sem dizer uma palavra, voltou a se sentar na colina mais uma vez. Embora a ausência de uma amiga tivesse deixado um grande vazio em seu coração, ele não se sentiu solitário, pois as cartas e presentes que alguém havia enviado ainda estavam ao seu lado. A capa era macia e reconfortante como a luz do sol quente. Os lápis de cor e a boneca falante lhe trouxeram muita alegria, e as cartas gentis carregavam um suave cheiro de flores silvestres perfumadas. Enquanto Mori respirava o delicado perfume das flores e da carta, suas memórias começaram a surgir. Ele se lembrou da época em que seus amigos especulavam avidamente sobre a identidade do remetente. Naquele momento, a imagem do rosto alegre de Radina preencheu sua mente. Então, Mori se perguntou se essa pessoa poderia ser sua mãe. Mori reuniu seus pertences e os colocou na bolsa que sua amiga lhe deu. Olhou para trás uma última vez e se despediu do orfanato à distância. Ao dar seus primeiros passos, percebeu uma ferrovia à frente. Começou a seguir os trilhos e partiu em um caminho desconhecido para se reunir com sua mãe. Um rebanho de vacas estava descansando, quando uma delas se afastou para uma pilha de capim seco e lambeu Mori com sua longa língua, acordando-o. Ele limpou o cabelo com suas mãos pequeninas. Estava em um trem, olhando pela porta, sem perceber que o trem em que embarcara sem hesitação já o estava levando em uma longa jornada para se reunir com sua mãe. Mori desceu no chão, despedindo-se do trem parado. Olhou para frente por um tempo, antes de se aventurar sozinho no vasto deserto. Não havia nada além de areia interminável e algumas pedras dispersas. Tremendo de um distante estrondo, Mori se virou. À distância, uma nuvem de poeira se ergueu enquanto figuras se aproximavam. Eram alienígenas humanoides acelerando em bicicletas, armados com armas. Uma onda de medo tomou conta dele enquanto ele tentava fugir, mas eles rapidamente o cercaram de todos os lados. Uma figura com pele vermelha, cabelo branco e jaqueta preta observava de um penhasco enquanto os alienígenas humanoides cercavam Mori. Os alienígenas questionaram se ele era realmente humano, já que Mori estava agachado como um animal. Eles debatiam se ele realmente era um humano e questionavam por que ele era tão pequeno. Um deles se perguntou se ainda poderiam vendê-lo, o que deixou Mori ainda mais inquieto. Outro alienígena sugeriu dar uma pequena mordida. À medida que se aproximava de Mori, comentou que ele era tão pequeno que ninguém perceberia, e que uma perna sequer não faria diferença. Enquanto isso, alguém se aproximava por trás. De repente, outro alienígena o jogou no chão, exigindo saber quem lhe deu permissão para tocá-lo à vontade. O alienígena rapidamente se desculpou, chamando-o de chefe. O chefe olhou para Mori e comentou que algo daquele tamanho nem chegaria ao fígado, mas então hesitou, como se tivesse se dado conta de algo. De repente, a cabeça de um dos alienígenas explodiu em pedaços. Todos congelaram de medo, percebendo que era uma bala.
Alguém estava se aproximando deles à distância. Era um alienígena com múltiplos olhos e 2 chifres, pilotando uma moto elegante e intimidadora, equipada com 2 metralhadoras. O chefe o chamou de Ryder e orientou seus capangas a não entrarem em pânico, garantindo-lhes que era só um. Eles abriram fogo contra ele, mas Ryder acelerou sua moto ainda mais rápido, esquivando-se facilmente de cada tiro. O chefe alienígena ficou mais irritado e avançou, preparando a mão direita para atacar. Ryder levou sua velocidade ao limite e uma enorme explosão irrompeu. Quando a poeira se assentou, não havia nada sob a mão do chefe alienígena, deixando-o atônito. Ryder surgiu da poeira acima da cabeça do chefe alienígena e começou a carregar sua arma com energia verde. Ele disparou um poderoso feixe de plasma, fazendo o chão rachar em pedaços. Mori protegeu seus olhos da poeira. Ryder deslizou com sua moto até parar abruptamente. À esquerda dele, uma enorme cratera marcava o chão. Ele entrou em uma discussão com alguém, em seguida, se virou para olhar. Notou um Mori assustado parado ali. Ryder olhou para ele com seus múltiplos olhos, perguntando o que era aquilo, enquanto Mori o encarava com raiva. Ryder chamou N, uma pequena inteligência artificial que surgiu de suas costas e escaneou Mori antes de informar Ryder que ele era um bebê humano. De repente, Ryder sorriu e o chamou de pequeno, deixando Mori confuso. Ele o tranquilizou, dizendo para não se preocupar, agora que ele estava ali, e o apresentou à sua amiga N, que ele havia criado. Ele garantiu a Mori que esse Ryder o levaria para casa, fazendo o ingênuo Mori acreditar nele. Ele ordenou a Mori que o seguisse e sorriu enquanto pensava em seu próximo movimento. Ele pensou que comer humanos não era ilegal, mas socialmente considerado algo vergonhoso. Supôs que este não valia a pena comer, afinal, poderia ser teiro, mas havia pouca carne, e mal dariam 300. Mesmo assim, achou que não era um mau negócio e ponderou se deveriam vendê-lo vivo para as cavernas, já que algumas pessoas excêntricas poderiam querer usá-lo como brinquedo. Ele também notou que, apesar de estar sujo, suas roupas pareciam surpreendentemente boas e considerou colocá-lo em um leilão. Os olhos de Ryder caíram sobre o símbolo gravado na parte de trás da capa de Mori. Ele o chamou de pequeno e pediu que esperasse enquanto verificava o que era. Ele congelou em choque ao vê-lo, então se levantou rindo e disse que já era tarde demais. Pediu desculpas a Mori, dizendo que estava apenas muito ocupado. Ele pulou de volta em sua moto e comentou que Mori poderia encontrar o caminho de volta por conta própria, acelerando para longe dali. Olhou para trás e não viu ninguém. Mencionou o símbolo e presumiu que quase havia arruinado sua vida ali. N comentou que ele estava se acovardando, e o furioso Ryder gritou para ela calar a boca. Quando disse isso, sua garganta ficou seca. Alguém lhe entregou uma garrafa de água, e ele agradeceu. Justo quando estava prestes a beber, parou de repente, percebendo algo. Ficou completamente perplexo. Olhou para baixo e viu que a pessoa não era outra senão Mori. Ryder começou a gritar com Mori e tentou forçá-lo a sair de sua moto. Uma pequena pedra rolou para o caminho deles, se apresentando, e os dois foram lançados para o alto. Depois de algum tempo, enquanto Ryder recobrava a consciência, ele apertou a cabeça com dor e notou algo irolado ao redor de seu corpo. Ele os pegou e percebeu que eram cartas. De repente, Mori apareceu diante dele com os olhos arregalados, aterrorizando Ryder a ponto de quase morrer. N exclamou que ele finalmente estava acordado e se queixou de que estavam preocupados com a queda de sua temperatura corporal. Então a pessoa ao seu lado cobriu com alguns itens e acendeu um fogo. Ryder expressou sua gratidão a ambos. N disse que ele precisava de reidratação, e Ryder decidiu beber um pouco de água. Mori apressadamente correu para fora e voltou com uma garrafa de água, mas uma pedra sorridente se colocou em seu caminho, fazendo derramar todo o conteúdo sobre o rosto de Ryder. O cavaleiro ficou completamente encharcado. Mori percebe seu erro e rapidamente começa a procurar em sua pequena bolsa por algo. O cavaleiro começa a observá-lo de perto, enquanto Mori organiza pacificamente suas coisas. Ele vê aquele símbolo e todas as suas dúvidas se dissipam. Era o emblema de um dos 7 dedos do início e do fim do universo. Somente o portador do emblema e aqueles que ele permitir podem usar esse símbolo para ameaçar os outros de forma descuidada. Isso é como apressar a morte para o próximo dia. O cavaleiro fica inquieto e verifica sua garganta. No entanto, ele pensa que é um ser humano, que parece algo deficiente, mas que tem um símbolo gravado na maioria de seus pertences, com papel caro que custa o orçamento de comida de um mês e cartas cheias de afeição, deve ter algum valor. O cavaleiro se assegura de que, se conseguirem entregar a criança com segurança, certamente poderão reivindicar uma recompensa. N menciona que a bateria está acabando. O cavaleiro aconselha Mori a descansar. Enquanto sua moto começa a desmaterializar, ele observa o deserto e memoriza o caminho para a cidade. Enquanto caminhavam, um lagarto os observa, e o cavaleiro comenta que alguém como ele, um salvador, é raro de encontrar na vida. Algum tempo depois, o lagarto encontrou seu parceiro, enquanto o cavaleiro se vangloriava de ser o único que realmente conhecia a área. Após o falecimento do lagarto, enquanto sua família chorava, Mori e o cavaleiro ainda estavam vagando pelo deserto. O cavaleiro fala com Mori, mas percebe que ele está distante, preocupado com algo. Frustrado, o cavaleiro o chama, exigindo que preste atenção enquanto ele fala, mas Mori estava no meio de comer um inseto estranho. O cavaleiro fica sem palavras de choque e tenta apressadamente fazer Mori cuspir. Ele se sente aliviado ao saber que teve sucesso.
Começa a gritar com Mori, mas Mori desvia o olhar, e o cavaleiro tenta firmemente virar seu rosto para ele. Ele explica que, se as pernas tiverem um tom azulado como esse, elas podem ser venenosas, e se as raízes estiverem inchadas e arredondadas ou ficarem azuis quando ameaçadas, elas definitivamente são venenosas. O cavaleiro pergunta se ele entende, e Mori acena com a cabeça. Ele pensa que não deveria haver mais problemas agora, mas se assusta ao ver Mori tirando um tubo de sua moto. Ele grita novamente com Mori quando vê tocando uma planta perigosa, parecida com um cacto. Mais tarde, Mori fica preso em um pântano, e o cavaleiro o lava, repreendendo mais uma vez. Eventualmente, ele deita no chão, completamente exausto, refletindo sobre suas escolhas de vida. Ele olha para Mori, que está desenhando algo. O cavaleiro lentamente rasteja em direção a ele para ver o que ele está fazendo hoje. Mori murmura algo e lhe mostra os desenhos, mas o cavaleiro não entende o que ele está dizendo. O cavaleiro nota uma caixa com Mori escrito nela e se pergunta se é um nome. Ele aponta para uma figura desenhada vestindo uma jaqueta preta e pergunta o que é aquela coisa preta. Mori aponta para seu rosto, chocado. O cavaleiro tenta confirmar isso novamente. O cavaleiro dá uma olhada mais de perto no desenho e fica encarando por um longo tempo. Era a primeira vez que alguém o desenhava. N o provoca, dizendo que ele parece estar de bom humor, e o cavaleiro, corado, nega veemente. N dá uma olhada no desenho, presumindo que a figura redonda e achatada deve ser ele, e comenta que, embora as habilidades de observação sejam boas, a capacidade descritiva é insuficiente. Ele dá 50 pontos. O cavaleiro sorri e sugere que Mori o desenhe de uma forma mais impressionante, e a noite passa assim. No dia seguinte, ao amanhecer, o cavaleiro verifica sua localização enquanto está em um penhasco. Ele estima que, quando atravessarem aquela colina, chegarão ao destino. Fica furioso quando vê Mori correr sem ouvir. Ele avisa que, se Mori não se apressar, o deixará para trás. No entanto, ele fica confuso ao ver Mori com uma criatura desconhecida e se pergunta se é uma besta selvagem. De repente, o chão treme, e outra criatura do mesmo tipo aparece para proteger a pequena. Ela coloca uma palma flamejante no ombro de Mori e irradia chamas intensas por todo o corpo, aumentando a preocupação do cavaleiro com Mori. O cavaleiro mira sua arma na criatura, gritando para ela enquanto dispara. A maior tenta proteger a menor, e o cavaleiro corre em direção a Mori. Quando o cavaleiro finalmente chega a Mori, o desespero o domina ao ver as chamas tremulando, temendo que a criança fosse reduzida a cinzas, sem deixar vestígios. Mas, naquele momento, o manto se agita, diante dos olhos atônitos do cavaleiro e de N, apaga as chamas uma a uma, como um véu encantado. Dentro do manto, há um vazio negro, e Mori desaba depois que tudo acaba. Eles ficam ali, em choque, horrorizados com seu poder. Preocupado, o cavaleiro pergunta a Mori se ele está bem. Ele começa a examinar Mori com cuidado e quase tropeça de choque. Com raiva, ele olha para trás, aponta sua arma para a criatura e começa a gritar com ela. A criatura se move para proteger a menor, argumenta de volta, mas o cavaleiro não consegue entendê-lo e exige saber se ele está fingindo ser a vítima. A criatura fica nervosa quando Ryder pergunta se seu filho é o único ali e grita que Mori quase se tornou churrasco. Enquanto discutem, alguém se aproxima silenciosamente deles enquanto o chão começa a tremer. N avisa Ryder que algo está vindo de baixo, e de repente, um enorme alienígena parecido com uma minhoca emerge e começa a circundá-los, ultrapassando Ryder e Mori. Ryder percebe que é um adulto. Inicialmente, ele decide que deve mandar Mori de volta, mas N o avisa que está se aproximando. A criatura gentilmente dá um leve toque na cabeça do pequeno que estava discutindo com Ryder e abaixa a cabeça em um pedido de desculpas, junto com a outra criatura. Ryder fica completamente perplexo com isso e grita que não vai deixá-lo sair facilmente. Então, a pequena criatura se aproxima de Mori, deixando-o perplexo. Ela lhe oferece uma pedra brilhante, hipnotizando Mori rapidamente revira sua bolsa e tira uma pena para a criatura. Empolgada, a criatura começa a girar alegremente ao redor de Ryder, que está confuso. Depois disso, eles partem nas costas da grande criatura e a pequena criatura amarela observa Mori com felicidade. Ryder também olha para Mori, que está segurando firmemente seu manto. Ele diz a Mori que sobreviveu por causa daquele manto. Ele explica que é um item mágico com excelente proteção e provavelmente também tem habilidades de regulação de temperatura. Ele diz a Mori para ser grato a quem lhe deu isso. Com alegria, Mori começa a girar ao redor dele novamente. Após anoitecer, ambos dormem no chão perto de uma fogueira, e Ryder reflete sobre o momento com Mori. Ele chama N e ordena que exiba os dados sobre os humanos. Uma tela digital começa a carregar diante de seus olhos e N informa que esses são todos os dados que eles possuem. Ryder diz que a criança deve ter uma mãe. N olha confusa, então Ryder explica que, ao contrário deles, que se dividem, os humanos se reproduzem. Muito tempo atrás, quando os mestres da Terra saíram brevemente para o espaço e depois retornaram, várias novas formas de vida haviam surgido em sua ausência. Entre elas, havia uma criatura movida por uma imensa ganância e agressão violenta chamada humanos. Eles se convenceram de que tudo, desde uma única folha de grama sob seus pés até outros humanos, lhes pertencia. Com o tempo, sua população diminuiu gradualmente e desapareceu. Vendo como as coisas se tornaram, Ryder supõe que os poderosos não se importaram muito com sua descendência.
Ele olha para Mori, que dorme pacificamente. Ele se aproxima e examina suas mãos pequenas. Mori inconscientemente agarra seu polegar enquanto descansa perto de Ryder e sorri adoravelmente, cativando Ryder com seu charme. Quando Ryder brinca e cutuca a bochecha de Mori, ele se afasta, tornando o momento ainda mais encantador para Ryder. Do outro lado, alguém diz que a floresta ao redor do abrigo está completamente detectada, acrescentando que não poderiam ter perdido isso e que provavelmente é por causa do manto. Um alienígena com 4 olhos responde que ele o encontrará sem falta, enquanto Ryder continua brincando com Mori, completamente alheio ao que está acontecendo. No dia seguinte, Mori ainda está dormindo quando lentamente abre os olhos e se encontra em um prado vibrante. Ele se levanta e olha ao redor, seus olhos se arregalando de admiração pela beleza deslumbrante. Mas então ele fecha os olhos lentamente, e tudo era um sonho. Ele está viajando com Ryder em sua bicicleta. Ryder diz a Mori para dar uma olhada e aponta para a vista deslumbrante da cidade no coração do movimentado mercado. Mori olha para cima, notando uma arquitetura em comum com pessoas desconhecidas vagando por aí. Ambos ficam alertas quando um grito alto ecoa. Eles veem alguns alienígenas fascinados pela fofura de Mori. Todos eles se cercam dele e começam a elogiá-lo, deixando-o ainda mais nervoso. Ryder puxa Mori para longe deles e grita, perguntando se eles têm ideia de quanto custou. Ele então declara que, se quiserem ver, terão que pagar. Afugentando-os, Ryder solta um suspiro, percebendo que Mori atrai ainda mais atenção do que ele esperava. Ele entra em uma área cheia de alienígenas peculiares. Lá dentro, Ryder fica furioso quando alguns alienígenas demonstram interesse em Mori e perguntam se ele é o dono da criança e se podem tocá-lo. Um alienígena com cabelo amarelo e 2 chifres se aproxima e exige saber o que está acontecendo. Ryder o chama de Valentine. Valentine fica curioso sobre as intenções de Ryder e pergunta quando ele decidiu criar um humano. Ryder responde firmemente que não é comida e o avisa para não ter ideias estranhas. Divertido, Valentine ri e observa que ninguém come humanos hoje em dia, chamando isso de bárbaro. Ryder apresenta uma das cartas de Mori e pergunta se ele já viu o símbolo antes. Valentine se surpreende e afirma que o símbolo serve como pagamento. Ele se lembra de tê-lo encontrado uma vez durante uma negociação comercial, provavelmente na cidade. Ryder, nervoso, pergunta se este é o lar deles, e Valentine confirma. Ele faz um gesto em direção ao cabelo preto de Mori, observando que o homem com quem ele negociou também tinha cabelo preto. Ryder questiona por que eles viriam até aqui, ao que Valentine responde que há uma razão para isso. Ryder então tenta comprar algumas peças para sua bicicleta, o que leva a uma intensa negociação, onde gritam um para o outro. Enquanto isso, Mori e N brincam juntos. No final, Valentine oferece um preço de 42 e afirma firmemente que não pode baixar mais. Ryder despeja todos os seus pertences no chão, e N sugere vender uma bateria com 70% de carga restante. No entanto, Ryder insiste que seria um desperdício fazer isso. N sugere vender as cartas de Mori, e Ryder pergunta se ela espera que ele morra de fome. Ele então percebe a pedra amarela dada por aquela criatura e a mostra para Valentine, perguntando quanto ela valeria, deixando Mori ansioso. Valentine reconhece como sendo uma pedra Thomas, e de repente, a quebra em pedaços sobre a mesa. Mori tenta atacá-lo furiosamente, mas Ryder o segura. Valentine diz para eles olharem mais de perto enquanto a pedra começa a tremer. Eles ficam estupefatos ao ver que ela se restaura. Valentine explica que, como a pedra absorve luz, ela brilha à noite. Ryder pergunta se ela é valiosa, e Valentine responde que, recentemente, ela se tornou tão comum que é praticamente sem valor. Quando Ryder deixa cair a pedra, Mori tenta pegá-la, mas ela rola para longe. Mori a segue, tecendo-se por uma multidão de alienígenas. Justo quando ele alcança a pedra, uma estranha mão preta a agarra ao mesmo tempo. Confuso, Mori olha para cima e vê um alienígena de aparência sinistra, com 4 mãos. O alienígena murmura de forma estranha muito fofo e se move em direção a Mori, fazendo-o correr. De repente, o alienígena agarra Mori pela gola e o enfia em um estranho espaço sob suas roupas. Enquanto Mori tomba para dentro, o alienígena verifica rapidamente ele antes de selar a entrada e escanear os arredores para evitar suspeitas. Enquanto isso, preso na escuridão, Mori bate desesperadamente contra o confinamento, fazendo barulho e chamando por ajuda, enquanto Ryder conversa com Valentine. Ele começa a se preocupar e olha ao redor por Mori. De repente, ele nota algo incomum, um alienígena tentando se afastar discretamente, como se estivesse evitando atenção. Antes de sair, o alienígena olha para trás para Ryder com um olhar nervoso nos olhos, o que só aprofunda a suspeita de Ryder. Ryder corre atrás dele e tenta impedi-lo, mas o alienígena escorrega para a rua principal, se misturando com a multidão. Ryder continua perseguindo enquanto instrui N a escanear a área. Justo quando Ryder estende a mão para pegá-lo, o alienígena salta da ponte. Ryder olha para baixo e vê o alienígena aterrissando em outra ponte abaixo. O alienígena olha para trás para Ryder, que grita furioso. N relata que uma forma de vida com temperatura de 36,8 graus Celsius foi detectada em seu bolso. Ele diz a N que precisa se adiantar e interceptá-los. Ryder corre na mesma direção do alienígena, enquanto N segue do outro lado, escaneando a cidade e gerando um mapa virtual. Analisando os dados em suas telas digitais, ela calcula 14 rotas possíveis com base na velocidade e direção do alienígena.
Ela determina que a Rota 2 é o caminho mais provável e começa a guiar Ryder, que rapidamente sobe as escadas à frente. Enquanto isso, o alienígena procura um local para se esconder. Ryder se empenha para correr em alta velocidade, e N o orienta a seguir em direção à ponte à esquerda, enquanto o alienígena fazendo um retorno em U. Uma alienígena feminina está orgulhosamente mostrando sua obra-prima para algumas crianças quando Ryder de repente passa correndo, destruindo tudo. Ela luta para segurar as lágrimas enquanto Ryder continua correndo. Quando o alienígena tenta escapar, N se aproxima pela direção oposta. Ela instrui Ryder, que está destruindo tudo em seu caminho, a mudar para a Rota 11 enquanto o alienígena foge. Mori luta contra a violenta agitação do saco, completamente aterrorizado. N alerta Ryder que estão se aproximando do ponto de destino previsto. O caminho à frente está bloqueado por fita amarela. Ao empurrá-la, Ryder se encontra em um beco sem saída e pergunta ansiosamente a N se ela está falando sério. N rapidamente verifica seu mapa e urge Ryder a agir imediatamente. Ele pula de uma altura, sua cauda branca como cabelo atingindo as pedras e causando-lhe dor. Quando o alienígena vê Ryder caindo, ele faz uma curva, mas fica surpreso quando N aparece acima dele em sua forma de bicicleta, bloqueando sua fuga. Agora, ele está preso entre N e Ryder. Ele pergunta fraco para Ryder quem ele é e por que está o perseguindo de forma tão agressiva. Ryder grita por Mori, pedindo para que ele responda se pode ouvi-lo. Sons fracos emergem das roupas do alienígena, e N escaneia o som e confirma com 98% de certeza que é Mori. Ryder exige com raiva que o alienígena devolva seu humano. O alienígena, perplexo, pergunta o que Ryder está falando. Ryder o avisa para não fazer-se de desentendido, insistindo que ele tem um pequeno humano em seu bolso. O alienígena responde que não sabe do que Ryder está falando e mente descaradamente, alegando que tem criado Mori o tempo todo. Ele questiona por que Ryder está tentando pegar algo que ele mesmo criou. N informa Ryder que o nível de medo de Mori está aumentando, o que o deixa ainda mais irritado. Ele aponta sua arma para o alienígena, gritando para que ele pare de falar bobagens e entregue Mori imediatamente. O alienígena recusa friamente, dizendo que Mori é muito fofo e que ele decidiu criá-lo. Então, ele reconhece Ryder e o descreve como um forasteiro ingênuo com a criação proibida, acrescentando que ele é bastante notório. Ele pergunta como alguém tão perigoso como Ryder poderia criar um humano. Ele afirma que poderia criá-lo com um amor maior e afirma que Ryder está mantendo essa criança porque se importa com ela também. Questiona o que o torna diferente. Ryder diz que, se ele tiver tanta certeza, deveria perguntar a Mori com quem ele preferiria estar. O alienígena responde que isso não importa. Ryder começa a recarregar sua arma e desmaterializa N. O alienígena o avisa que disparar uma arma na cidade o colocará na lista dos procurados. Ele responde de forma ameaçadora que isso não importa. Enquanto Mori desesperadamente grita por ajuda, ele está aterrorizado porque parece não haver saída para aquele espaço apertado e escuro. Mas, enquanto se senta, de repente, ouve uma voz vindo da escuridão. É a boneca que sua mãe lhe deu, lembrando de não se esquecer de ir ao banheiro antes de dormir. Do outro lado, o alienígena propõe pegar a cabeça enquanto Ryder fica com o corpo. O nível de energia de sua arma havia chegado a 47%, o suficiente para explodir a cabeça. No entanto, se o bolso daquele sujeito fosse muscular, ele se contrairia fortemente ao impacto, e Ryder não tinha certeza se o manto também impediria essa compressão. Ryder, com raiva, se perguntava se poderia apenas tirar Mori primeiro, enquanto o alienígena falava. Ele percebe algo e olha para baixo. Ele vê resíduos humanos fluindo de seu corpo e fica revoltado com isso. Ele solta um grito alto, enquanto Mori faz xixi em seu bolso. Um sorriso se espalha pelo rosto de Ryder, ao perceber Mori saltando para fora do bolso do alienígena. O alienígena rosna, chamando Mori de imundo, sua fúria se intensificando enquanto ele se estica para agarrá-lo. No entanto, um tiro de arma estoura sua mão. Ele uiva de dor e se apressa para pegar suas joias espalhadas pelo chão. Ryder aponta sua arma para a cabeça do alienígena, com um tom ameaçador, o avisa firmemente para prestar atenção. Ele deixa claro que, se ousar tocá-lo com essas mãos imundas mais uma vez, será forçado a rastejar como uma cobra. Ryder se vira para verificar a fonte das vozes que se aproximam, e, quando olha para trás, o alienígena desapareceu. Como N suspeitava, o disparo provavelmente foi muito alto. Ryder rapidamente materializa sua bicicleta, ajusta as calças de Mori e sai em disparada, com Mori agarrado a ele. Ryder solta um suspiro profundo antes de começar a rir alegremente. Ele começa a imitar o momento e como o alienígena ficou envergonhado antes. N observa que foi um método realmente engenhoso. Ryder elogia Mori, dizendo bem feito, meu brinquedinho. Também lhe diz que está orgulhoso dele, e seu humor volta ao seu estado habitual de alegria. Ele se empoleira na cabeça de Ryder, sentindo-se majestoso. Ryder pergunta a N qual direção devem seguir. Avaliando a situação, ela determina que está é a rota mais rápida, então decidem ir para o ninho das baleias. Ryder grita irritado para Mori não subir mais, e N os orienta a ficar parados enquanto ele dirige. Após algum tempo, eles estavam subindo uma montanha. Quando chegaram ao topo, Mori ficou mais impressionado com a beleza que se via de lá. Eles vagaram por florestas e ruínas abandonadas, com Mori brincando ao lado de N.
Às vezes, acampavam ao ar livre, comendo carne e evitando criaturas perigosas. Uma vez, quando Ryder ligou sua lanterna, foi espancado por Mori, e N registrou em seu banco de dados que Mori tem medo de luzes brilhantes. À medida que viajavam, deixavam mensagens para trás. N pegou uma tábua de madeira, e ele e Mori flutuaram na água enquanto brincavam com Ryder. Quando se aproximaram de uma caverna escura, inúmeros olhos brilhantes os observavam de dentro. Quando os monstros saíram da caverna, Ryder pegou Mori e correu, enquanto N pegava seu sapato esquerdo. Algum tempo depois, Mori estava sentado com N, segurando uma canetinha, e eles haviam desenhado no rosto de Ryder, que estava dormindo. Depois disso, andaram de bicicleta por montanhas deslumbrantes e campos de grama exuberantes. Mori avistou uma luz à distância e olhou curiosamente para o céu. Gigantescas baleias voavam pelo céu, deixando-o ainda mais espantado. Entre elas, ele avistou uma baleia bebê descendo perto da superfície. Mori levantou a mão, tentando tocá-la. Ryder entendeu sua intenção e o levantou nos braços. Encantado, Mori olhou para o céu e levantou novamente a mão esquerda, enquanto a baleia bebê flutuava sobre sua cabeça. Parecia que ele estava tocando sua nadadeira, tornando o momento ainda mais mágico para ele. Eles continuaram a jornada assim. Enquanto Mori dormia tranquilamente, ele lentamente abriu os olhos e se encontrou aconchegado no abraço gentil de uma mulher, que o confortava com palavras suaves. Ele fechou os olhos e voltou a dormir. Quando acordou novamente, se encontrou envolto em um casaco. Ryder olhou para baixo, notando que Mori estava acordado. Ryder culpou N por isso, mas N insistiu que ele estava sendo cauteloso e lhe disse que, se não estivesse satisfeito, deveria dirigir ele mesmo. Ryder recusou, dizendo que dirigir de forma autônoma era um luxo. N zombou dele, perguntando se ele era incapaz de fazer algo sem ela. Irritado, Ryder lembrou que foi ele quem a criou. Ryder parou sua bicicleta diante de uma montanha coberta de neve e comentou que aquele lugar não havia mudado. N sugeriu que eles seguissem em silêncio dali. Ryder lhe lembrou que eles os viram se mexendo à noite e assumiu que, se esses caras acordassem e quebrassem as pernas, seriam forçados a tomar o caminho mais longo. Ryder decidiu mostrar a Mori algo incrível. N questionou se ele não estava um pouco mal preparado e se perguntou se Mori conseguiria até caminhar. Ela achava desnecessário, já que Mori também tinha aquele manto ultra defensivo. Ryder respondeu que nunca se pode ter certeza do que pode acontecer, e além disso, não seria divertido ir rolar Mori em uma bola? N chamou isso de abuso enquanto Ryder tentava convencer o confuso Mori. N notou algo nas distantes montanhas nevadas, começou a escanear a área e gritou urgentemente para Ryder, alertando de uma presença que se aproximava rapidamente. Ryder se perguntou se eram caçadores enviados da cidade. Ryder ficou estupefato quando N calculou a velocidade deles em aproximadamente 491 km por hora. Ele se concentrou à frente, tentando ver quem estava se aproximando enquanto esperava. Uma pressão repentina e esmagadora emanou da direção oposta, e uma sensação ruim tomou conta dele. Ele convocou sua bicicleta rapidamente, subiu nela e acelerou ao máximo, empurrando sua velocidade para o limite. N avaliou a distância que faltava e estimou 2 minutos e 45 segundos até a chegada do inimigo. N calculou o tempo restante em 53 segundos. Mori olhou curioso para trás enquanto uma figura emergia das montanhas nevadas, se aproximando rapidamente. N detectou a figura e alertou Ryder rapidamente, que fez sua bicicleta parar em uma derrapagem e apontou sua arma à frente, liberando um poderoso feixe de plasma. A energia do tiro desapareceu, deixando Ryder perplexo. Seu choque aumentou quando ele viu um buraco negro consumindo a energia. De repente, uma enorme explosão ocorreu, e Ryder protegeu o corpo de Mori da onda de choque. Uma figura surgiu da densa poeira da neve, avançando em direção a eles. Era o mesmo alienígena que tinha sido designado para encontrar algo. Ryder não podia acreditar, nunca ouvirá falar de um caçador capaz de manipular buracos negros. Ele se perguntou se eles iriam tão longe a ponto de contratar alguém assim só porque ele disparou alguns tiros na cidade. O alienígena parou à distância, mas notou Mori nos braços de Ryder e o observou silenciosamente. Ryder perguntou a N suas chances de vitória caso fosse ao máximo, e ela respondeu com 16%. Estupefato, ele pressionou por uma explicação, e N esclareceu que havia uma margem de erro de 7%, considerando desastres naturais. Ele confiava nas probabilidades de N como altamente precisas e concluiu que o oponente era sem dúvida poderoso. Determinado a evitar um confronto direto, ele planejou seu próximo movimento. Após um breve momento de reflexão, ele apontou sua arma para frente e gritou agora ou nunca, antes de disparar um feixe de plasma em uma montanha próxima. Empurrando sua bicicleta ao máximo, ele ordenou a N que liberasse o limitador. Um aviso piscou no display da bicicleta indicando a ativação do modo de overclock. À medida que acelerava ainda mais, N o advertiu sobre o risco de fraturas devido ao impacto. Ele carregou sua arma e disparou outro feixe de plasma, atingindo diretamente uma montanha coberta de neve. Uma avalanche começou a descer, e Ryder empurrou sua bicicleta para a potência máxima, acreditando que, se conseguissem alcançar a ponte, poderiam ter uma chance de escapar. Ele acelerou à frente enquanto a avalanche se aproximava rapidamente, mas conseguiu escapar com segurança, empurrando ainda mais rápido. Ele gritou para Mori se segurar firme.
O rosto de Mori foi esmagado pelo ar que passava rapidamente, e Ryder se desorientou ao perceber que a ponte à frente havia desaparecido completamente. Naquele momento, o alienígena conseguiu fechar a distância entre eles. Ryder sacou sua arma e começou a disparar feixes de plasma no alienígena, mas ele bloqueava facilmente com seu buraco negro e continuava a persegui-los. Ryder não conseguia compreender porque o alienígena não mostrava intenção de atacar e pensava que, se conseguissem alcançar a ponte assim, poderiam escapar. Mas, naquele instante, o alienígena apareceu subitamente bem na sua frente. Estupefato, Ryder arregalou os olhos enquanto o alienígena o agarrou pela garganta, apertando seu pescoço. Ryder lutou desesperadamente, batendo as pernas. Ryder puxou sua arma e atirou no alienígena, mas o buraco negro tornou o tiro ineficaz. O alienígena agarrou a mão de Ryder com seu tentáculo branco e apertou ainda mais sua garganta. Ryder cerrou os dentes de raiva enquanto o alienígena olhava para Mori. Ele começa a aproximar a mão de Mori, mas ao ver sua expressão relutante, o alienígena fica surpreso e gradualmente afrouxa seu aperto ao redor do pescoço de Ryder. Ryder rapidamente recobra o foco e salta alto no ar, executando um mortal para trás e mergulha do penhasco. Ele pergunta a Mori se ele não está familiarizado com aquele lugar enquanto caem do penhasco. O alienígena corre em direção a eles, mas se surpreende quando uma enorme baleia emerge, com Ryder segurando uma de suas nadadeiras. Ryder pega a bicicleta, mas o alienígena não faz nada, apenas observa Mori atentamente. Mori olha para baixo, enquanto as baleias começam a partir. Depois disso, Ryder acorda lentamente diante de N e Mori. Ele pergunta se desmaiou, e N explica que provavelmente estava sem fôlego devido à mudança repentina de altitude. Ryder pergunta sobre o estado de Mori, e N responde que ele está bem. N elogia Ryder pela estratégia de acordar as baleias adormecidas. Ele se pergunta sobre sua localização atual enquanto observa os arredores e percebe que estão na cidade. Primeiro, Ryder coloca Mori no chão e eles observam enquanto as baleias começam a partir. Ryder decide ir até a entrada agora. N lhe diz que não sabem se o mandado chegou à cidade e sugere que ele se disfarce, já que seus chifres começam a se dissolver, curvando-se para baixo, e seu cabelo cai sobre seu rosto. Enquanto tira a jaqueta, ele chama Mori, que olha para trás, confuso, deixando Ryder igualmente perplexo. Mori começa a se contorcer e procura freneticamente por Ryder, levantando Mori, que está ansioso tentando se libertar. Ryder tenta acalmá-lo, dizendo que é ele. N supõe que ele não o reconheça porque seu penteado mudou. Frustrado, Ryder pergunta o que deveria fazer agora, e uma ideia surge para N. Ela se senta na cabeça de Mori, envolta em seu manto, enquanto Mori se senta na cabeça de Ryder, coberto por sua jaqueta. Eles começam a andar enquanto discutem, pois estavam desconfortáveis. De repente, param quando alguém os saúda antes da entrada da cidade. Era um bot perguntando como poderia ajudá-los. N lhe diz que estão lá para se encontrar com o pet. Ele pede para ver o emblema. Mori começa a procurar algo, tira sua bolsa e a bate no rosto de Ryder. N mostra-lhe a carta, e o bot apresenta uma lista mágica do proprietário para os membros que podem usar o emblema do pet e pergunta qual eles estão procurando. Preocupado, Ryder não havia considerado que eles poderiam estar espalhados em diferentes lugares. N luta para responder e se pergunta para quem deveriam ir. Mori olha para o círculo mágico e revira sua pequena bolsa. Ele tira a flor azul cristalizada e mostra ao bot, que a escaneia e identifica uma única pessoa para ela. Ele conjura uma porta preta diante deles, mas eles não conseguem entender o que é e presumem que seja algum tipo de portal. Eles circulam em volta da porta preta e tentam tocá-la. O bot os tranquiliza, explicando que, independentemente da direção que caminhem, eles alcançarão seu destino. N agradece primeiro. Ryder estende a mão cautelosamente para o portal antes de entrar. Eles caminham por um tempo dentro e eventualmente emergem em um campo verdejante. Eles ficam maravilhados enquanto olham para uma magnífica mansão aninhada em meio ao campo exuberante. Ryder pergunta o que é aquela casa, e N supõe que ela pertence a alguém com gosto único. Mori imagina que pareça com seu orfanato anterior, o que alegra seu humor. Ele começa a se aproximar enquanto Ryder o segue lentamente. Eles estão em pé diante do portão da frente, e Ryder menciona que disseram que alguém poderia morrer se entrasse na cidade sem convite. Ele os exorta a ficarem próximos a ele e tenta encontrar o botão que deveria apertar. Mori ouve uma voz e se aproxima do portão da frente. Ele vê alguém perto da janela, e quando Mori observa de perto, vê uma mulher com cabelo preto longo, o que o empolga, mas ela rapidamente desaparece de vista. Mori rapidamente se esgueira pelas barras do portão com seu corpinho pequeno e corre, enquanto Ryder grita com raiva atrás dele. Mori chega perto da casa e começa a subir pela janela, enquanto Ryder continua avisando sobre o perigo. Ryder tenta nervosamente apertar a campainha, mas não há nada para abrir a porta. Mori aterrissa dentro da casa e se encontra em um longo corredor. Ele percebe uma porta aberta fazendo barulho e rapidamente se move para frente, ansioso para ver sua mãe. Ele entra na sala e vê alguém de costas, mas acaba sendo um alienígena parecido com um pinguim. Confuso, eles perguntam quem ele é e como entrou. Mori fica ainda mais nervoso enquanto eles estão absorvidos discutindo como não esperavam nenhum convidado e se deveriam investigar. Mori hesita e tenta se afastar discretamente. De repente, o perfume de flores azuis cristalizadas atinge seu nariz e ele começa a procurar por elas.
Eles tentam impedi-lo. Mas ele rapidamente corre para longe e percebe outra porta aberta do outro lado do corredor. À medida que se aproxima, ele estende a mão para abrir a porta, mas de repente esbarra em alguém que carrega a mesma fragrância das flores azul cristalizadas. Ele rapidamente olha para cima e percebe incontáveis olhos olhando para ele, com asas estranhas cobrindo o rosto da pessoa. Mori fica sem palavras. Ele lembra do momento quando Radina conheceu sua mãe e então olha para aquele alienígena. Ela estende a mão e Mori lembra dos seus sonhos de conhecer sua mãe. Quando ela tenta tocar sua cabeça, ele de repente começa a chorar, com seu rosto adoravelmente expressivo. Quando Ryder chega, chamando por Mori, ele começa a chorar ainda mais alto, perturbando tanto o alienígena quanto Ryder. Após algum tempo, as coisas se acalmam, e Mori fica quieto embaixo da cama, voltado para o canto, enquanto Ryder o incita a sair e N tenta gentilmente atraí-lo com a promessa de lanches. Os outros alienígenas observavam enquanto tentavam convencer Mori a sair. Ryder sai daquela sala e o alienígena com asas na cabeça pergunta como ele se sente. Ryder responde que não está funcionando e supõe que Mori precise de um tempo sozinho. Ela comenta que ele parece muito irritado. Ele diz que é a primeira vez que o viu chorar assim. Ela assume que não era tão habilidosa quanto acreditava, o que o surpreende. Ela cumprimenta Ryder e se apresenta como Miria, a patrocinadora de Mori e proprietária do local. Quando a noite cai, as estrelas ficam visíveis através da janela, e Ryder dorme tranquilamente. Mori lentamente emerge da cama, seus olhos inchados de tanto chorar. Ele olha para N, que está recarregando, e para Ryder, que está dormindo. Subindo na cama, ele dá um tapa firme no rosto de Ryder, mas o Ryder sonolento, meio grogue, diz para ele não fazer aquilo. Mori o encara com um olhar feroz e depois espiam pela porta. Ele encontra o corredor cheio de luz do luar e começa a rastejar lentamente enquanto alguém o observa de um canto. Ao entrar na cozinha, ele tenta cuidadosamente se levantar enquanto olha para a frente e percebe algumas frutas em uma prateleira. Ele se lembra de Ryder sugerindo que ele experimentasse aquelas frutas deliciosas, mas elas estavam fora de alcance. Subindo um pouco mais alto, ele finalmente pega uma, se enchendo de alegria. Nesse momento, ele ouve um som de sucção e se vira. Ele nota Mia observando pela porta. Na verdade, ela estava acendendo velas enquanto estava pensativa e triste. Ela ouviu sons de fungadas e se virou, vendo Mori no corredor. A partir daí, ela começou a observá-lo, mas logo após Mori a notou, o que o assustou completamente. Ele começou a pular freneticamente pela cozinha, o que paralisou Mia de medo, e ela rapidamente fugiu. Após algum tempo, Mori finalmente se acalma e encontra rapidamente um local para se esconder, enquanto Mia permanece oculta atrás da parede. De repente, o olhar dela se fixa nas frutas. Ela as observa por um momento antes de pegar uma, então ela espiou na cozinha e viu Mori agachado atrás da mesa, percebendo que ele estava tentando alcançar as frutas. Uma ideia surgiu em sua mente. Ela colocou gentilmente uma fruta no chão, deixando-a rolar lentamente até parar na frente de Mori, que reagiu alarmado. Depois de um tempo, ele se acalmou, e a fruta permaneceu intacta. Então, uma mão pequena apareceu debaixo da mesa, o que Mia rapidamente percebeu, e Mori começou a comer. Outra fruta rolou até parar na frente de Mori. Sem perder tempo, ele a pegou e rapidamente se escondeu atrás da mesa, o que deixou Mia empolgada. Ela continuou repetindo isso por um tempo até que Mori estivesse completamente satisfeito. Quando o dia seguinte amanheceu, Mori acordou com o som das empregadas e se alertou. Ele rapidamente fugiu, mas quase colidiu com Ryder, que o parou com sua cauda. Mori olhou para cima para ver quem era, e Ryder perguntou para onde ele estava indo com tanta pressa, enquanto N percebe algo em seu rosto e lhe diz para se lavar. De repente, Mori se agarra à perna de Ryder, e Ryder rapidamente o pega, exclamando o que aconteceu com ele tão cedo pela manhã. N sorri, comentando que suas palavras podem protestar, mas suas ações dizem a verdade. Ele chama Mori e lembra o que aconteceu ontem. Miria menciona que não tem certeza, pois a língua de Mori difere da dos humanos, e informa Ryder que Mori tinha saído do abrigo, então ela o rastreou até sua casa. Ela não sabia que ele viria por esse caminho e admite não saber como expressar sua gratidão. Ela coloca uma caixa diante de Ryder, que, ansioso, começa a abri-la. Ele fica atônito ao encontrar dentro uma impressionante cristal radiante, que na verdade era um fragmento de estrela. Ryder estimou que devia valer cerca de 60 mil. Ele ficou exultante, percebendo que agora era rico. Ele soltou uma risada nervosa. Então, Mia expressou sua gratidão pelo trabalho árduo de Ryder e decidiu enviar seu assistente para escoltá-lo para fora. Mas Ryder pensou em Mori, e seu sorriso desapareceu completamente. Ele começou a recordar cada momento precioso que passou com Mori. E a expressão adorável no rosto de Mori enquanto ele dormia. De repente, ele murmura que não está pronto ainda, o que deixa Mia completamente perplexa. Um nervoso Ryder a incentiva a considerar que Mori se importa muito com ele, e que ele não pode ficar sem ele. Ele lhe diz que, se ele desaparecer de repente, Mori ficará devastado, e acrescenta que ele também não é exatamente livre. Ele tenta garantir a ela que pode ficar ao lado de Mori até que ele se ajuste. Mia pergunta se ele realmente pode fazer isso por eles, enquanto ele está profundamente envolvido na conversa. Alguém está se aproximando deles, e quando ele se vira para olhar, fica horrorizado ao ver o alienígena de 4 olhos parado atrás dele.
Mia o apresenta como seu assistente, Gilly, e pede desculpas pela grosseria, explicando que inicialmente ela confundiu Ryder com um sequestrador tentando explorar Mori. Ryder responde que está tudo bem. A cena volta ao presente, onde Annie pergunta, é mesmo? Ryder cobre as orelhas de Mori e diz a Annie para ficar quieta, dizendo que Mori não entenderia palavras difíceis de qualquer maneira. Ela questiona por que ele está cobrindo as orelhas de Mori, se é assim. Ele sugere que Mori explore a área com Annie enquanto ele conversa com os outros. Annie concorda que é uma boa ideia, e Mori sai. Mia dá boas-vindas a todos e os convida a se sentar onde se sentirem confortáveis. Quando a maioria já estava reunida, ela começou a explicar a situação. Eles ainda não tinham conseguido entrar em contato com Shalom. Curioso, Ryder interrompe e pergunta quem era Shalom. Os outros riem, provocando, dizendo que todos conheciam o juiz. A reação deles irritou Ryder, mas antes que ele pudesse dizer algo, Miriam continuou. Ela explicou que o juiz era o mestre da terra e o governante da vida, com seus 2 braços empunhando a onipotência do peso, enquanto suas 3 pernas comandavam a autoridade do equilíbrio. Junto com seu pet e 7 outros, eles haviam recebido o poder de abrir buracos negros para ele. Shalom era um desses 7. Miriam então acrescentou que o buraco negro que Gilly havia usado era, na verdade, um fragmento de seu próprio poder, algo que ela havia emprestado a ele. Ela continuou explicando que o domínio de Shalom se estendia da cadeia de montanhas até o rio de Reeden. Finalmente, ela apontou que o abrigo onde Mori havia ficado estava localizado nesta mesma floresta. Tudo estava sob a autoridade de Shalom, então eles precisavam se comunicar através de Shalom. Mesmo quando Mori desapareceu, ela supõe que eles não conseguiram entrar em contato com Shalom a partir do abrigo e também não haviam recebido a newsletter habitual sobre Mori há várias semanas, razão pela qual estavam atrasados na busca por ele. Um deles diz que provavelmente não é nada sério, pois Shalom é uma pessoa excepcionalmente ocupada, e nesses dias, uma vez que eles caem no sono, é difícil encontrá-los. Miriam decide continuar enviando mensagens, já que não tem ideia do que está acontecendo, e instrui Ryder a ficar com Mori e não se mover até que entrem em contato com Shalom. Ele responde, entendido. Ao lado dele, a empregada se levanta de forma ameaçadora, perguntando se devem começar a reunião real. Ryder se pergunta o que é essa reunião real. Ela tira alguns utensílios de mesa pequenos para exibir, deixando Ryder completamente perplexo, especialmente pelo tamanho deles. Ryder pergunta, o que é isso? Ela responde que são os utensílios de mesa pessoais de Mori, que ela fez ontem. Ryder exclama perguntando como ele vai comer com isso, mas ela responde que Mori é incrivelmente pequeno, apenas do tamanho de um dedo. Ryder questiona se ele é algum tipo de formiga. Enquanto os outros tentam acalmá-la, outra empregada se aproxima de Ryder, dizendo que ela antecipou isso e fez muitos. Ela os leva até uma cama gigante para Mori, que gosta de ficar debaixo dela, onde ele pode até se dividir em 40 partes. Os outros também mostram ansiosamente a Ryder as coisas que fizeram para Mori. Ryder ri silenciosamente e pensa que eles realmente estão se empolgando. Enquanto isso, Mori estava com Annie, que o estava mostrando pela casa. De vez em quando, Mori desenhava no chão e olhava pela janela. Depois, eles brincaram na cozinha. Depois disso, Mori apontou para vários objetos enquanto Annie lhe dizia o que eram. De repente, ele apontou para algo estranho que Annie não reconheceu. Mori tenta subir nele, assumindo que era material restante de um projeto anterior. Uma vez na mesa, ele examina cuidadosamente os desenhos. Annie os reconhece como itens feitos à mão e lhe diz que se refere ao manto de Mori. Enquanto ele observa os desenhos, memórias do presente enviado ao seu orfanato ressurgem. Ele toca suavemente o esboço com suas mãos pequenas, imaginando Mia trabalhando nessas criações, fazendo entender profundamente seus sentimentos. Alguém chega e chama por Mori. Era a empregada explicando quanto esforço eles colocaram para impedir que a senhorita Miriam saísse à procura dele. Ela pergunta o que estavam fazendo, e Annie diz que estavam explorando a mansão. Percebendo Mori mexendo em sua bolsa, ela pergunta se gostaram. Annie diz que não entende como um prédio como aquele apareceu de repente na cidade. A empregada explica que está em uma vila que a senhorita Miriam construiu sozinha porque queria entender Mori. Mori e Annie saem da sala justamente quando Miriam passa pelo corredor. Mori trava os olhos com ela, mas no momento em que ela o nota, ele entra em pânico e sai correndo, deixando-a desanimada. Ryder percebe o momento e faz uma anotação mental. Ele reflete sobre isso, e após um dia, finalmente fala, dizendo que seria melhor se eles se tornassem amigos. O rosto de Miriam se ilumina, dizendo que isso seria maravilhoso. Intrigada, Annie se vira para Ryder e pergunta se ele tem alguma ideia de como fazer isso acontecer. De repente, uma centelha acende na mente de Ryder, e eles colocam em ação a operação de fazer amizade com Mori. A primeira estratégia foi oferecer lanches, com Miriam oferecendo seus biscoitos caseiros a Mori, mas o plano falhou miseravelmente, pois qualquer um poderia fazer isso. Enquanto comiam os biscoitos, Ryder e Annie de repente perceberam que haviam completamente negligenciado algo. O segundo passo foi despertar o interesse de Mori, mostrando suas coisas favoritas. Ryder estuda a situação atentamente e diz perfeito, enquanto Miriam ousadamente costura todos os itens preciosos de Mori em sua roupa. Annie de repente se lembra de ter visto algo semelhante em um dos desenhos de Mori.
Seguindo o plano de Ryder, ela casualmente passeia perto dele, e quando Miria se aproxima, Mori olha para trás e instantaneamente entra em seu estado incomum. Ela rapidamente pede desculpas, assegurando-lhe que devolverá tudo imediatamente. O terceiro passo foi criar uma sensação de familiaridade usando uma bicicleta. Ryder está convencido de que Mori gosta dele, então dobrar o efeito fará um impacto ainda maior. Annie traz a bicicleta, e Ryder começa com entusiasmo a ensinar Miria a andar nela, mas com um único giro imprudente do acelerador, a bicicleta dispara para frente, deixando Ryder mal conseguindo se segurar enquanto Mori corre na direção oposta. Annie sorri casualmente, mencionando que ela é quem está dirigindo mais nos últimos dias, o que só aumenta a frustração de Ryder. O quarto passo foi recriar o momento em que Ryder formou sua amizade, entregando a Miria suas roupas. Ele explica que o outro cara concordou em fazer o vilão, então, quando o perigo surgir, ela pode entrar e salvar o dia. Uma sombra escura paira sobre Mori quando Gilly de repente dá um passo à frente. Ryder o incentiva, dizendo que essa é sua chance, e ela rapidamente abre a porta, apenas para congelar em choque. Mori já derrubou Gilly. Ryder entra furioso com a traição, gritando que eles haviam concordado em intimidá-lo. Tentaram novamente e novamente, mas cada tentativa terminou em falha. Conforme a noite se aprofundava, a chuva caía lá fora, preenchendo o ar com um ritmo constante. Mori dormia tranquilamente na cama, perdido em seus sonhos, até que uma memória perturbadora surgisse, puxando-o para um pesadelo. Ele acordou com um sobressalto, sua respiração instável. Olhando ao redor da sala escura, ele se viu sozinho, mas o medo em seus olhos era inegável. Enquanto ele se sentava lá, um raio repentino cortou o céu, seu estrondo agudo enviando ondas de choque pelo ar. Mori se levantou rapidamente, seu corpo tenso, enquanto o medo tomava conta dele. Ele se apertava em um canto, parado, antes de lentamente se aproximar da porta, abrindo-a cautelosamente em busca de alguém. Enquanto isso, Ryder permanecia completamente absorvido em sua última modificação. Ele fez seu caminho cautelosamente pelo corredor sombrio, enquanto a chuva batia contra as janelas. Seus olhos se moviam ansiosamente até que ele avistou um brilho fraco vindo de uma porta aberta à frente. Movendo-se sorrateiramente, ele espiou para dentro e viu Miria descansando em uma cadeira perto da lareira crepitante, perdida em um sono profundo. Quando se rastejou em direção ao calor do fogo, seus olhos se fixaram em um papel no chão. Era um relatório sobre observação de comportamento infantil, o que o deixou perplexo. Ele se aproximou mais do fogo, e de repente, um estalo de raio cortou o céu, assustando-o. Em pânico, ele instintivamente saltou sobre Miria, enterrando seu rosto contra ela, ainda perdida em sono profundo. Ela envolveu seus braços ao redor dele em um abraço, pegando Mori de surpresa. Ele levantou cautelosamente o olhar, percebendo que ela ainda estava dormindo. Gradualmente, ele relaxou, se acomodando no calor enquanto a abraçava de volta. Uma sensação estranha se agitou dentro dele enquanto memórias inundavam sua mente, os presentes que ela lhe havia dado. Começou a perceber lentamente que ela era como uma mãe para ele. Com o passar do tempo, Miria lentamente piscou, acordando, se perguntando quando havia adormecido. Ela decidiu voltar para seu quarto, mas parou surpresa ao encontrar Mori aninhado em seus braços. Confusa, ela se perguntou por que ele estava lá e quanto tempo ele estava ali. Enquanto olhava ao redor, ela considerou chamar Ryder e Annie. De repente, Mori se agarrou ainda mais a ela. Ela o observou silenciosamente, notando o quanto ele descansava pacificamente em seu abraço, e um forte rubor surgiu em seu rosto. Nervosa, ela envolveu ambos os braços ao redor dele, puxando-o ainda mais para perto. Com o passar do tempo, a manhã chegou. Ryder se mexeu enquanto dormia, e Annie comentou bom trabalho, antes de acrescentar que levou mais tempo do que o esperado. Ryder respondeu que havia corrido por um bom tempo naquela época e decidiu não se forçar muito. Por enquanto, ele continua andando. Os trabalhadores que passam o cumprimentam, mas suas reações incomumente excitadas deixam Ryder confuso. Eles o bombardeiam ansiosamente com perguntas sobre sua saúde. De repente, uma carta chega à porta da frente, e uma das trabalhadoras fica ansiosa. Muito ocupada para pegá-la, Ryder a tranquiliza, dizendo que ele cuidará disso. Ela lhe agradece enquanto ele desce para pegar a carta. Antes de se agachar no degrau da porta, ela lhe lembra de entregá-la a Miria. Ao pegar a carta, Ryder lê o aviso, que informa que ele é perigoso. As palavras o deixam completamente sem palavras. Nesse momento, Miria chama-o, fazendo com que ele se assuste. Ryder rapidamente esconde a carta, nervoso, diz que Miria parece estar de ótimo humor naquela manhã. Ela pergunta se está tão óbvio e se pergunta se ele está livre hoje, por acaso. Ele responde que sim, tem todo o tempo do mundo. Ela diz que isso é perfeito e menciona algo sobre as roupas de Mori. Ryder se esqueceu de que atualmente está sendo caçado, enquanto pensava, surpreso ao ver Mori chorando, que havia se esquecido completamente disso. Desatento, ele diz a ela que está tudo bem. Ela pergunta se devem começar a se preparar para sair, deixando Ryder totalmente confuso, e ele hesitante pergunta onde. Ela responde casualmente, ao centro. Isso torna sua situação ainda pior. Seu coração afunda quando ele pergunta se ela quer dizer o centro da cidade, e ela confirma alegremente sem pensar duas vezes. O estômago de Ryder despeca, ele está em sérios apuros.
Depois disso, alguns alienígenas os conduzem a uma sala branca peculiar que parecia estranha e desconhecida. Ryder, usando uma máscara, pergunta onde eles chegaram. Mira explica que aquele é um lugar onde as roupas são comumente feitas sob medida. O proprietário da loja menciona que o design pode ser visualizado virtualmente e experimentado para que modificações possam ser feitas instantaneamente. Como a loja é especializada em roupas totalmente personalizadas, os clientes devem visitá-la pessoalmente, pois isso faz parte da filosofia única da loja. Miri acrescenta que roupas humanas são difíceis de encontrar, então é mais sábio contar com profissionais em vez de tentar fazer as roupas sozinhos. O proprietário da loja diz que já ouviram bastante sobre Mori. Ele olha fixamente para ela, e ela esperava por isso, reconhecendo que são bastante imponentes, mas estavam preparados para isso e revelaram as medidas de segurança obtidas de Miria, despertando seu interesse sem esforço. Ryder avisa que seguir tão facilmente é perigoso, o que envia um calafrio por Miria, que corre até Mori. Ryder se lembra quando ficou completamente chocado e nunca imaginou que um portal dedicado poderia se estender até ali. Ele pensa que os ricos realmente são diferentes e que foi uma sorte eles não terem encontrado ninguém no caminho até ali, mas se lembra de pedir a Anne para localizar as câmeras. Ela começa a escanear a área e relata que escaneamento preciso é difícil devido às medidas de segurança. No entanto, ela menciona que há um objeto com uma lente atrás de Ryder, 2 na frente e pessoal de segurança dentro de 5 metros fora da porta. Ele pensa no que deveria fazer. Considera ficar quieto por enquanto e voltar à mansão, mas se pergunta se deveria rapidamente fazer as malas e sair desse lugar. Quando as cortinas são baixadas, eles revelam Mori em um traje simples segurando um favo de mel. Ryder exclama excitado que está adorável, mas Anne questiona por que ele está tão empolgado e também pergunta a Miria por que ela está chorando. Ela ajusta o traje no painel à sua frente e escolhe outro, um traje de bobo com 2 asas na cabeça. Um grito agudo sai de Miria, e ela rapidamente cobre a boca, insistindo que está incrível, mas Anne observa que parece apenas assim. Então, Ryder pega a tela digital de Miria e experimenta um vestido para Mori. Ele se transforma em uma estrela de rock de heavy metal com uma bicicleta de 4 rodas e o guidão feito de um crânio. Ryder exclama animadamente que é isso, mas Anne rapidamente descarta sua abordagem, dizendo que não faz sentido. Determinado a fazer ele mesmo, ela avança e o traje de Mori se transforma em uma forma parecida com um Sunal, enquanto a tecnologia avançada se integra perfeitamente ao seu corpo. Ela exclama animadamente que está perfeito. O proprietário da loja, intrigado com a transformação, decide tentar ele mesmo. Em um momento deslumbrante, ele se transforma em um vestido fluido com 2 asas brotando da cabeça, enquanto Miria o observa em assombro. Eles trocam a camisa de Ryder enquanto seguram Mori, que está vestido de smoking com um biscoito perto da boca. De repente, um pensamento cruza a mente de Ryder. O cartaz de procurado não é culpa dele, e embora disparar uma arma na cidade seja ilegal, isso aconteceu porque Mori foi sequestrado. Ele se pergunta se realmente entenderão. Ele chama Miria, dizendo que tem algo para compartilhar, mas hesita no meio, lembrando das palavras do alienígena estranho, questionando como alguém tão perigoso quanto ele poderia criar um humano, deixando completamente sem palavras. Ele também se lembra de quando Miria mencionou que seus guias o acompanhariam na saída, o que só aumenta sua preocupação. Ele lança um olhar para Miria e Mori e pergunta se a carta escrita para Mori realmente significa Círculo Adorável, porque ele tem se perguntado sobre o seu significado há um tempo. Ela revira suas roupas e tira uma foto, mostrando-a a Ryder. A foto mostra um campo de grama com algo mal visível ao longe. Miria diz que é Mori e explica que, como de costume, ela estava lidando com documentos quando encontrou uma carta de Shalom. Ela se parecia com um folheto que estava sendo distribuído na cidade, então ela estava prestes a ignorá-la, mas decidiu brincar com isso. Ela se vê em uma vasta e vibrante planície, e de repente, percebe que estava vendo um vídeo o tempo todo. Ao longe, uma casa solitária chama sua atenção. Além dela, uma colina se ergue, onde alguém está sentado, escondido entre a grama alta, quase invisível. A curiosidade a envolve enquanto ela se esforça para ver mais claramente. Lá está Mori, de pé, olhando para ela. Ela fica encantada, exclamando é tão redondo e se perguntando como algo pode ser tão redondo. Quando o vídeo chega ao fim, ela recebe a foto e conclui a história, mas um sorriso radiante brilha em seus lábios. Ela lhe diz que gravaram à distância porque Mori tinha medo da câmera. Aparentemente, ele estava observando uma formiga. Ela acrescenta que, antes mesmo de perceber, já havia completado o processo de patrocínio e estava escolhendo um presente para Mori. Ela pergunta se parece um pouco sem graça. Ele discorda, dizendo que é um bom começo e então murmura silenciosamente diferente de alguém. Enquanto Anne selecionava os melhores materiais para Mori, um trabalhador atrás deles lutava com sua tarefa e acidentalmente deixou cair a tela digital, fazendo as luzes se apagarem. Ela rapidamente pede desculpas e decide ligá-la imediatamente. Mori mexeu suas mãos pequenas, mas quando a luz de repente piscou acima de sua cabeça, ele parou em pânico, olhando para a luminária redonda e brilhante, enquanto uma onda de trauma passado o atingia.